seleção criteriosa de discípulos em potencial está na frase de Marcos. E vieram a ele. Estão a ver? Ele quis e eles vieram. Que coisa, não é? Vieram a ele. Isso mostra que, embora o discipulado seja uma questão de ordem e de soberania de Cristo, o resultado será a obediência. Só Deus é que pode dizer a Lázaro: sai para fora. Mas quem tira a pedra não é Jesus. Não é? Estão a ver aqui a questão? Da mesma forma, os que reagem com obediência ao convite do Evangelho serão, obviamente, os candidatos mais prováveis. Esses estarão dispostos a levar a sua cruz diariamente e manifestarão prontidão para o discipulado. Entretanto, uma palavra de cautela. Um homem chamado Himes alerta: quem quer que esteja a pensar no ministério de fazer discípulos ou esteja envolvido nesse ministério, deve pensar seriamente acerca da seleção. É mais fácil pedir que a pessoa venha do que pedir que deixe o discipulado quando percebe, apesar do embaraço que isso possa causar, que escolheu o homem errado. É melhor tentar, não tenham medo de errar. A pessoa, eu não vou com a cara dele. Pois eu tenho ido com a cara de muita gente e depois percebo que não era a pessoa. Mas eu prefiro errar. Eu cresço com o erro. Certo? O erro é muito pedagógico. Muito pedagógico. Se querem acertar mais, tem que errar mais. Tem que errar mais para poder acertar. É melhor investir, não deixar de investir. O selecionador, vejam o título, o selecionador deve ser ponderado e vigilante na sua escolha. O princípio de seleção criteriosa foi o método de Jesus para identificar os propagadores do Reino de Deus. Os líderes da igreja não devem esquecer-se de que os homens e não os programas são método de Jesus. Gente, pensem lá nisto. Qual é o método de Deus? Encarnação. Qual é o método de Jesus? Pessoas. Não é isso? E Jesus encarnou como pessoa. Não foi? Num livro chamado The Training of the 12, o autor Bruce resume esta questão da seleção criteriosa. Eu vou ler-vos esta citação. Porque Jesus escolheu tais homens. Se escolheu homens rudes, humildes, não foi devido a algum ciúme quanto ao conhecimento, cultura ou bom nascimento. Se um rabi, um rico ou um governante estivessem dispostos a submeterem-se ao reino, ao serviço do reino, não haveria nenhuma objeção a ele por causa das suas realizações, posses ou títulos. A verdade é que Jesus foi obrigado a se contentar com pescadores, publicanos, ex-zelotes para compor o seu apostolado. Aqueles foram os melhores que ele conseguiu. Os melhores que ele conseguiu. Os que se consideravam os melhores eram orgulhosos para se tornarem discípulos e assim excluíam-se daquilo que hoje todos consideram a grande honra. Ser príncipes escolhidos do reino. Ele preferiu homens dedicados que não tinham nenhuma dessas vantagens a homens não dedicados. E tinha boas razões, pois pouco importava, excepto aos olhos dos preconceitos da época, qual teria sido a posição social ou mesmo a história anterior aos 12, desde que estivessem espiritualmente qualificados para a obra a que foram chamados. O que importa, afinal, é não o que está no exterior do homem, mas no seu interior. E não subestimem o fenómeno, ou o fator, como diz o Carlos McCord, fator Dona Maria. Há muita história por contar nas nossas igrejas que é feita pela Dona Maria. Há muita coisa que nunca foi elevada e exaltada nas nossas igrejas, nunca foi relevada, e é o fator Dona Maria. É a Dona Maria que ora, é a Dona Maria que dá, é a Dona Maria que serve, é a Dona Maria. Terceiro tópico: associação com propósito. Rick Warren, não. Bom. 3,14. Quem é que lê? Número 12. Número 12, para que estivessem com ele e os mandasse pregar. ele afirma
afirma com muita clareza que Jesus destacou os discípulos com o propósito, antes deles irem pregar, era para quê? Para estarem com Ele. Estarem com Ele. Qual é o critério do ambiente laboral? Um patrão, quando chama alguém para vir trabalhar, é para estar com o patrão? É para estar com o patrão. Tu não existes. Não é? Eu não quero nada contigo. Eu não quero nada. Na maior parte dos casos, um vínculo laboral entre patrão e funcionário. É isso que eu estou a dizer. Claro que eu não posso concordar. Mas a frase em grego hina hosin meta autos pode significar com o propósito de, ou para, ou mesmo com o resultado de estarem com Ele. Para estarem com Ele. É o propósito, associação com o propósito. Atos 4:13. Quem lê? Atos 4:3. 13. Os membros do tribunal judaico ficaram admirados com a ousadia de Pedro e João, pois sabiam que eram homens do povo, sem estudos, e reconheceram que tinham sido companheiros. Eram homens Porque transmitiam a mesma mensagem de Jesus, o mesmo entendimento das Escrituras, apesar de não terem informação. Qual era o segredo? Era terem tido contacto com Terem estado. Vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Discípulo é isto. Cheira a Jesus. O tempo com Jesus não só tinha como propósito o crescimento e a aprendizagem através do seu ensino, como a comunhão, a renovação através do seu modelo e exemplo. Olha o que é que Jesus diz em Marcos 6:31-32. Olha lá, este texto eu acho tão bonito. Marcos 6:31-32. Quem lê? Marcos 6:31-32. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. Para quê? Para estar com Ele. Jesus não estava preocupado apenas na performance. Eles andavam a comer pouco, não é? E a respeito a Timóteo, mestre e discípulo, está repleto de ensinar de verdade uma pessoa sem gastar tempo com ela. Se quiser reproduzir-se na vida de outros, isso será consequência de uma combinação consciente de comunhão espiritual e edificação bíblica. Whitney escreve o seguinte: se de repente percebesse que não tem mais tempo, lamentaria o modo pelo qual, constantemente pressionados, se não obrigados a inventar novos métodos, novos planos, novas organizações para fazer progredir a Igreja e garantir a expansão e a eficiência do Evangelho. Mas essa inclinação da nossa época tem a tendência de perder de vista o homem ou afogá-lo no plano ou na organização. O plano de Deus é dar valor ao homem. Os homens são o método de Deus. A Igreja está a procurar métodos melhores. Deus está a procurar homens melhores.